Bom, gente, a gente vai falar por que agora é a melhor hora de entrar na indústria farmacêutica. Eu já tô falando isso desde o final de novembro, né? Porque a gente teve um aquecimento bom de vagas no final de novembro, começo de dezembro. E agora as vagas estão brotando. Tanto que a gente já teve aluna aprovada em janeiro. Em 2022 já temos aluna aprovada. Dia 11 ela já avisou. E geralmente quando eles avisam é porque eles já receberam sim, já tá tudo certo, já mandaram a documentação, já tá tudo bonitinho, tudo aprovado, carteirinha assinada, eles avisam, né? Então é muito gostoso você ver que nos primeiros 10 dias do ano já temos alunos aprovados e vai vir muito mais por aí. A primeira dúvida, será que isso é para mim? Será que eu posso ser? Não sabe que tem só 2 pré-requisitos. Acha que precisa de um monte de coisa, mas não, é 2 pré-requisitos. É a habilitação para dirigir carro e uma graduação, completa ou cursando, e pode ser qualquer área. Né? Então, fica muito amplo, muito fácil. A indústria ela está querendo diversificar muito o quadro de propagandistas. Mas muito. Inclusive, eu recebi esses dias solicitação específica de vagas para PCD e vagas para profissionais negros. E era uma exigência, porque as indústrias querem pessoas diversas. Elas querem outras experiências, elas querem outras vivências, elas querem outras origens, outras cabeças pensando, coisas diferentes. E aí que entra toda a parte de muito aquecimento de vaga nessa região, nesse momento. E não basta ser só janeiro, que janeiro é um ano que recomeça, que todo mundo começa a fazer as coisas, que precisa fazer um monte de coisas que eu até anotei para não esquecer tudo. Mas a gente tem um cenário pandêmico que vem seguindo aí, finalizando 2 anos, a gente já tem vacina, a gente tem várias variáveis, né? Do vírus, ok, a gente tinha gripe agora associada, ok, mas a gente já aprendeu a lidar com isso. Diferente do que foi em 2020, em que ninguém sabia o que era que estava acontecendo. Como diz a Lari, ninguém sabia para que lado que o mundo estava costurado. A crise atingiu e parou muito mais nessa época do que hoje. Hoje a gente tem aumento de casos, a gente tem variáveis, a gente tem uma série de coisas, mas mortalidade menor, hospitalização menor e tudo mais. Então a economia ela não parou mais. E mesmo em 2020, o crescimento da indústria farmacêutica foi de 13% em 2020. E 2021 ela fechou acima dos 10% também. Que segmento no mundo, cresce 2 dígitos num cenário pandêmico? A indústria farmacêutica é imune à crise. Vou te contar por quê, primeiro de tudo. A indústria ela não trabalha a toque de caixa. A indústria ela trabalha com planos de curto prazo de 5 anos. Curto prazo para eles é 5 anos. Então eles já têm todo o portfólio, toda a rentabilidade, eles têm caixa para 5 anos de funcionamento, vamos dizer assim. Então eles têm planejamentos muito longo prazo. A gente vê aí planejamentos de 20 anos, né, de uma trilha de linha. Então já tem muita expansão, já tem um monte de coisa prevista com um orçamento já previsto para isso. A indústria farmacêutica tem um mercado altamente rentável, né? Existem as pesquisas, existem os medicamentos mais caros, existem os genéricos que têm uma margem maior, existem os similares. Então, é um mercado muito rico, com a margem de lucro muito rica. Então, a indústria ela consegue se manter de uma maneira mais consistente, independente do cenário que está acontecendo. E a gente teve uma crise mundial, uma pandemia, né, uma crise na área da saúde, que é justamente onde a indústria atua. Então, embora a gente tenha tido queda em alguns setores, como tipo dermocosméticos, né, coisas assim mais supérfluas, digamos assim, que ninguém morre de pronto se não passar um filtro solar, um exemplo, tá? É muito importante usar filtro solar todos os dias, porque câncer de pele é o segundo que mais mata no mundo, e é gravíssimo, é difícil de diagnosticar, é difícil de tratar, enfim. Mas assim, se eu deixar de passar filtro uma semana, eu não vou morrer disso. Agora, se um paciente complicado, cardiológico complicado, ficar sem os medicamentos por uma semana, isso pode ser fatal. Né? Então, a gente teve um aumento muito grande de toda a parte respiratória, de produtos respiratórios, por conta da crise, da Covid, antibacterianos,
e antidepressivos, né? Porque as pessoas ficaram muito ansiosas, com muito medo, perderam pessoas da família, ou ficaram com medo de ficar doentes, né? Então, houve uma histeria, houve uma estagnação das pessoas paradas, sem saber se vai perder o emprego, se não vai. Então, esses fármacos, eles receberam um aumento muito grande, né? Então, a indústria, de um pouco caiu, um pouco subiu, acabou, tipo, que equalizando, né, o setor como um todo, e o varejo vem crescendo muito. O varejo que é a porção retail, né, que a gente chama. Quando vocês lerem alguma coisa de retail e não retail, vou explicar rapidinho. O retail é o varejo farmacêutico, que é a compra direta pelo consumidor. Por exemplo, eu vou no médico, o médico me dá uma receita, eu vou na farmácia e compro a receita. Eu compro o medicamento, isso é retail, é varejo. Aí o não retail são as compras, né, que elas são de medicamentos mais complexos, mais caros, que geralmente quem compra esses medicamentos ou é o governo, que é fornecido através da rede pública, o médico precisa prescrever, mas é o governo que paga, que compra, que paga, ou é a saúde suplementar, que são os convênios médicos. Então não é o paciente que vai lá e vai comprar, é o convênio ou o governo que vão comprar esses medicamentos. Essa é a parte não retail. E o não retail cresceu ainda mais do que o varejo, né? Então você imagina aí todo um processo, né? Toda uma cadeia muito ampla de crescimento num cenário que está vindo totalmente ao contrário, né? Então a gente tem o final na verdade, não vou dizer que a gente está no final da pandemia, porque cada hora tem uma variável nova, a gente já nem fala mais sobre isso, mas o que acontece? A gente saiu do período de insegurança, de incerteza. A gente saiu do período em que vai parar tudo, vai fechar tudo. Pode ser que aconteça? Pode, mas a gente já lidou com isso, já sabe que sobrevive, já sabe o que tem que fazer. É diferente de quando você tem que fazer alguma coisa pela primeira vez que você não sabe, né? Então, o medo, a insegurança, a economia, a bolsa de valores, tudo isso, ela não vai sofrer tanto quanto da primeira vez. Então, a gente está entrando num ano em que a pandemia está instalada ainda, a gente tem Covid aumentando, a gente tem variáveis, porém, a gente já sabe o que fazer. E se a indústria cresceu 2 dígitos, manteve o crescimento de 2 dígitos, no meio desse caos, imagina agora que a gente já sabe o que fazer. Eu sei de fonte segura que vários laboratórios estão com linhas e linhas em stand-by. Quando eu falo linha, sabe o que significa, gente? Cada laboratório tem suas linhas. São conjunto de produtos que são levados por uma linha de produtos, um conjunto de produtos que é levado através dos propagandistas até os médicos. Então, é muito possível, por exemplo, um laboratório ter 8 linhas dentro de uma cidade. 8 propagandistas visitando dentro de uma cidade, porque cada um visita uma especialidade ou cada um visita um conjunto de especialidades. Então, quando eu falo que tem uma linha nova, isso significa que cada cidade tem pelo menos um propagandista novo a mais, que é uma unidade de negócio inteira a mais. Então, eu sei que tem muitas linhas em stand-by, muitos produtos para serem lançados, muitas linhas novas, muita coisa acontecendo e tá tudo represado. Então, agora é a hora das coisas começarem a andar. As contratações vão começar a andar. Esse ano, eu já recebi solicitações de todas as cidades, todas as capitais, todas as principais regiões, de vários lugares diferentes, de vários perfis diferentes. E a coisa tá acontecendo. Já começou a acontecer. E eu tô aqui, meus receitinhas que já estão certificados, já com o currículo no banco, já pego, já mando na mesma hora. E essa agilidade ajuda muito nos processos, né? Porque as indústrias, elas têm uma dificuldade muito grande, gente, de encontrar bons profissionais. Gente querendo tem de penca. E isso é muito diferente. Gente querendo uma coisa, gente qualificada para entrar é outra totalmente diferente. Eles abrem a vaga, tem 300 currículos, eles não conseguem escolher um.
Porque as pessoas não estão preparadas, elas não sabem o que é a profissão, elas não sabem o que elas estão fazendo ali, elas não conseguem mostrar que elas estão aptas para atuar na função. Simples assim. E eles não vão contratar o menos pior. Não existe isso na indústria. E aí, muitas vezes as pessoas falam, é porque eu mando currículo e ninguém me chama. Aí você vai ver o currículo da pessoa, não tem um resultado, não tem palavra-chave, a pessoa manda o currículo na plataforma errada, no formato errado, ela manda um currículo gigantesco, cheio de texto, totalmente alinhado com a função que ela atua e não com a propaganda médica. Aí, se acontece de ser chamado para entrevista, a pessoa chega lá e responde o que todo mundo fala, de forma rasa, superficial, não sabe mostrar quais as habilidades que ela tem que vão fazer diferença no trabalho dela. E aí, ela pensa que o problema é porque ninguém dá oportunidade para ela. Mas ninguém está aqui para dar oportunidades. Os gestores estão aqui para encontrar oportunidades. Você precisa ser uma oportunidade para ele e não o contrário. Você precisa mostrar que você sabe o que você está fazendo, que você é capaz, que você tem as habilidades necessárias, que você sabe. E não simplesmente olhar e falar assim, tadinho, né? Já fez 5 processos, levou 5 não, eu acho que eu vou contratar ele. Nada funciona assim, gente. Até quando vocês vão comprar alguma coisa, vocês não compram as coisas por dó, vocês compram porque vocês veem uma oportunidade. O recrutador precisa de uma pessoa que ele olhe e veja como um investimento, como alguém que vai dar um retorno, que vai dar o resultado que ele precisa, que vai agregar na empresa, que vai agregar no time. E não uma pessoa lá só porque ela está participando do processo seletivo, mas que ela não sabe nada e eu não vou dar uma oportunidade para ele, porque ninguém dá oportunidade. Não é assim. Patrícia, sobre ex-bancários, eu tenho alunos aprovados em todas as áreas que você imaginar. Hoje, a aprovação de 2022, a primeira, foi de uma aluna formada em biotecnologia. Tem farmacêuticos, um monte, enfermeiros, biomédicos, aí tem os engenheiros, tem os pedagogos, tem química ambiental, tem arquivologia, geografia, bom, são centenas, né? Administração, vários. Propaganda e marketing, vários. Então, a formação não vai interferir. Vai interferir o que você vai performar ali, né? No seu currículo, que você vai performar na entrevista. Restrição de idade não tem, Vera. Eu tenho 3 alunos aprovados acima de 50 anos. Tem alguns projetos de profissionais acima de 60, né? E o João tá perguntando aqui, conhecer pessoas que já trabalham como propagandista ajuda? Esse é meu sonho e vou realizar esse ano, claro, fazendo curso com você. Ai, que bom, João, seja bem-vindo, vai ser um prazer ter você na minha turma. Conhecer um propagandista ajuda só se ele te ajudar com dicas, porque o fato de você chegar no processo e falar assim, eu tenho um amigo propagandista, não muda nada. De verdade. É porque isso não vai fazer com que você seja o melhor ou pior candidato. Vai ser como você responde as perguntas, como você se posiciona, como você se coloca ali, né? Como você se mostra realmente preparado, tá? Qual plataforma encontra essas vagas? São 7 ou 8 plataformas, Raul. LinkedIn, vagas.com, DicaJob, Kenobi, TAC, Glassdoor, Indeed. Tem várias. E eu fiz uma aula, tô fazendo uma aula certinha de todas essas plataformas para te mostrar, Raul, nesse evento que vai começar dia 31 de janeiro, tá? Então, nesse evento eu vou te mostrar todas as oportunidades que estão surgindo na indústria, tudo como funciona, vou te mostrar como achar essas vagas, vou te mostrar como tem muita vaga, e vou mostrar também como você faz um currículo, preenche perfil, como que você se destaca aí nessa primeira etapa do processo seletivo, que é de recrutamento, tá bom? Além dessas vagas novas, dessas expansões, né, tem também as vagas que são abertas, digamos assim, dos profissionais que foram promovidos. Então, tem profissional que vai para gerente e abre a vaga dele, né, de propagandista. Tem profissional que vai para outros laboratórios, né, muda de casa, muda de laboratório, às vezes tem um salário melhor, às vezes a pessoa se identifica mais, às vezes vai trabalhar numa especialidade que gosta mais.
Então tem muita dança das cadeiras nessa época, né? Contratações, então as pessoas saem da onde elas estão, vão para outros lugares e geralmente para quando isso acontece, a necessidade é de colocar um júnior no lugar, a preferência, né, de colocar um júnior, de colocar uma pessoa que está começando, de colocar um neófito. Então abre muitas oportunidades com essa dança das cadeiras aí, né? Então a gente tem as expansões da galera que vai, tem a linha de cannabis que está crescendo pra caramba. E linha de cannabis já é uma linha de consultoria, né? Então são profissionais que já têm experiência. Eu tenho uma grande amiga, inclusive, que saiu da dermato e está indo para cannabis agora, a vaga dela abriu. Entendeu? A vaga dela abriu e eles estão considerando contratar também neófitos. E claro, né, gente, tem as convenções. Ai, que delícia as convenções. É muito bom. Os propagandistas voltam do recesso das férias, né? Entre Natal e Ano Novo existe um recesso, ninguém trabalha. E a grande maioria dos profissionais também já pega um período de férias aí depois do recesso. Então, obrigada, Marlinho. As indústrias começam a voltar no dia 15. E aí as convenções começam a acontecer de 15 de janeiro, né, até depois do carnaval. Porque cada empresa faz uma época, gente, são 102 empresas, não, são mais de 300 laboratórios, né? 102 que trabalham com propaganda médica. É que a maioria das pessoas acha que tem 10 laboratórios, né? Conhece os principais, a MS, Biolab, Medley, né? Conhece aqueles que ficam mais visíveis ali, mas não, são 102. 102 laboratórios diferentes que você pode tentar uma vaga de propagandista. E 102 laboratórios não cabem praticamente nos resorts, né? Então eles vão fazendo em etapas. Aí faz uma semana, faz outra semana, faz vários, aí outra semana faz vários. E a indústria tem duas formas de atuar nesse sentido. Ou contrata todo mundo antes, né, da convenção e já leva a equipe pronta para a convenção, já para alinhar todos os objetivos do ano, todas as metas, né, falar tudo o que aconteceu em 2021 para saber o que vai fazer em 2022. Ou faz a convenção e depois contrata. Então, esse período, né, até depois do carnaval, até um mês depois do carnaval, é muito aquecido de vagas de processos. E aí entra um problema, justamente que é a quantidade de profissionais preparados, porque está todo mundo contratando. E aí os que se destacam entram em 2, 3 laboratórios diferentes. O Sanderson está falando aqui, trabalhei no ramo farmacêutico há 4 anos, porém na área de logística. Esse curso me agrega valor, porém como está a concorrência para o Rio de Janeiro? Sanderson, a concorrência ela vai existir em qualquer lugar. A qualidade do profissional é um diferencial. Como você vai fazer o processo seletivo? Isso é um grande diferencial. Então não se preocupa se tem 300, se preocupa em ser o melhor. Se você tem que ser o melhor, se for 2 pessoas, você tem que ser o melhor. Se for 300 pessoas, você tem que ser o melhor. Né? Então, concorrência é relativa. Concorrência a gente acha que tem quando você acha que você é igual a todo mundo. Agora, quando você entende que você é um profissional diferenciado, você entende que também a concorrência para você é muito mais baixa. Existe algum laboratório que tem por característica contratar mais neófito ou todos têm esse costume? Existem alguns laboratórios que só contratam neófitos, outros que preferem neófitos, outros que também contratam neófitos e outros que não contratam neófitos. Mas os que não contratam neófitos são os laboratórios menores, assim, né? Onde tem mais vaga, onde é mais abundante, onde tem essas expansões enormes, é aqueles que gostam de neófitos. Inclusive, eu soube, através de fonte segura, né, do gerente nacional da Biolab, inclusive, que eles passaram a ter esse perfil também, que a Biolab, ela preferia contratar pessoas com experiência e, assim, tipo, ter 80-20, vamos supor, né? 80 de experiência, 20 neófito para desenvolver. E agora não, esse ano eles mudaram o perfil e vão preferir neófito. Vai ser o contrário, vai ser 80 neófito, 20 com experiência, tendo que brigar por essa pessoa de experiência, explicar o porquê, comprovar que o território precisa de alguém com experiência lá, tá bom? Vai ser mais um laboratório, né, que prefere neófitos. O Libs só contrata neófitos. A farmaquímica prefere muito neófitos. Então, a MS prefere neófitos. Então, são muitos laboratórios que têm esse posicionamento. Bruna, os processos seletivos são faseados.
Então, eles costumam demorar mais do que processos seletivos normais de outros setores, né? Então, eles são faseados, no mínimo 3 fases. Então, eu já vi processo fechar em uma semana, fazer as 3 fases em uma semana. Eu já vi processo durar 3 meses. Tudo varia do laboratório, da pressa, da necessidade da vaga, da necessidade do setor, tá? Tem laboratórios que trabalham com banco de currículos, então você faz o processo, é aprovado, fica lá no banco. Quando abrir vaga para a sua cidade, eles te chamam. E isso pode demorar, sei lá, 9 meses, 1 ano, né? É muito... Nossa, o que eu tenho de aluno que quando passa nesse laboratório fica com o coração na boca, esperando o momento, né? Mas acaba dando tudo certo no final. Existe a possibilidade de contratação enquanto estivermos realizando o curso? Com certeza, tenho muitos alunos que vivenciam, né, essa experiência de passar ainda na metade do curso, antes do final do curso. O mais comum é que as pessoas passem depois do curso, né? Porque o curso é um período em que você está se preparando para estar apto. Então, o jogo começa mesmo na hora que o curso termina. Mas, a partir do momento que você faz a sua inscrição no curso, sua matrícula, você já está comigo, já está no meu banco de currículos. E aí, tendo vaga para a sua cidade, eu já vou solicitar seu currículo, já vou mandar o seu currículo. Enquanto você estiver em curso, a roda tá girando, tá tudo acontecendo normalmente. Então, você pode sim ser aprovado durante o curso, sem problema nenhum. O curso superior tem que estar se formando, tem que estar completo ou em andamento. Quando você está se formando no último ano, tem algumas casas que abrem mais possibilidades. Antes de estar no último ano, são vagas de trainee de estágio, que elas são menos comuns do que as vagas regulares, tá bom? E outra coisa, gente, que tá fazendo com que o mercado aumente pra caramba, são as vendas online. Por incrível que pareça, uma das maiores tendências de crescimento no mercado online é o de insumos farmacêuticos, é de medicamentos isentos de prescrição e de produtos de varejo. Então, isso também está aumentando bastante as vagas de trabalho remoto. Vagas online, vagas para a pessoa que tipo, mora no Rio e vai ter um painel médico no sertão, né? Regiões de difícil acesso, que tem um médico, que precisa de informação, que precisa de material e que esses profissionais vão acabar sendo contratados para conseguir ter esse alcance maior, sem precisar sair de casa, né? E a pandemia nos trouxe essa digitalização. E a tendência é de crescimento ainda maior para 2022 em questão de varejo, justamente pelo aumento do e-commerce. E eu achei muito legal, gente, porque eu tinha na minha ideia que pedir medicamento demorava um tempão para receber, porque quando eu pedi, que eu não fui na farmácia comprar, que eu pedi pelo telefone, nossa, demorou umas 4 horas para chegar o remédio na minha casa. Então, sempre que eu precisei, eu preferia sair e pegar logo de uma vez do que ficar 4 horas esperando. Aí, esses dias, eu tava numa situação, assim, bem ruinzinha, precisando rápido de um remédio, mas sem condição de sair. E aí, eu fui ver, né, no Rappi. Gente, eles entregaram em menos de meia hora. Eu achei aquilo sensacional. E aí, agora eu não quero mais parar na farmácia, eu quero só comprar pelo celular. Né? Então, esse tipo de demanda está aumentando também em muitas posições que não existiam antes. E nesse caso, né, principalmente da propaganda virtual, não existe pessoa com experiência. Porque até quem tem 30 anos de indústria farmacêutica no campo está aprendendo a fazer contato virtual. Então, somos todos neófitos nesse mundo pós-pandemia. Então, fiquem aqui comigo, venham, pisam onde eu piso, que eu tenho certeza que vocês vão chegar onde vocês querem, que é essa carreira incrível, super possível, basta você querer se dedicar e vir comigo, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, eu tô muito feliz em ter todos vocês aqui. Quem tá vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, aproveitem todos os vídeos do canal. Me segue lá no Instagram também, é Liege_receita de propagandista. Segue lá no Insta, que tem bastante coisa legal, eu sempre faço vários stories, hoje eu respondi um monte de caixinha de pergunta, adoro interagir com vocês lá, então já me procura lá no Insta e me procura também no LinkedIn. A gente se vê em breve. Se cuidem!